Ele tem mais de 80 notificações policiais, dezenas de mandados de prisão ativos. É investigado por homicídios, tráfico de drogas, associação criminosa e até pelo uso de drones armados com granadas. Já trocou 12 horas ininterruptas de tiros com a polícia e sobreviveu. Comanda invasões de favelas por todo o Rio de Janeiro. É o cérebro por trás das estratégias de guerra do Comando Vermelho. Seu símbolo, um urso, está tatuado nos corpos de centenas de criminosos. Murais gigantes são pintados em sua homenagem. No dia do seu aniversário, comunidades inteiras soltam fogos de artifício em celebração. Ele é considerado o número 1 do CV nas ruas, o general que planeja cada movimento da facção, e mesmo com todas as forças de segurança do Rio de Janeiro atrás dele, mesmo com operações massivas varrendo as favelas onde ele se esconde, ele continua livre, comandando, expandindo territórios, fortalecendo a organização. Seu nome é Edgar Alves de Andrade. Mas no submundo do crime, todos o conhecem simplesmente como Doca, ou o Urso da Penha. Esta é a história do chefe do Comando Vermelho que a polícia não conseguiu pegar. Edgar Alves de Andrade nasceu em 24 de janeiro de 1970 em Caiçara, uma pequena cidade com menos de 10 mil habitantes no interior da Paraíba. Sua família era de trabalhadores, gente simples, pessoas honestas que buscavam condições melhores de vida. E como tantas outras famílias nordestinas nas décadas de 1960 e 1970, eles fizeram parte da grande onda migratória para o Sudeste. São Paulo e Rio de Janeiro estavam em pleno desenvolvimento. Grandes obras de infraestrutura, investimentos massivos, oportunidades de emprego. Milhares de pessoas vinham de todas as partes do Brasil atraídas pela promessa de uma vida melhor. Mas a urbanização aconteceu de forma completamente desorganizada. O Estado construía obras gigantescas, mas não fornecia estrutura adequada para abrigar os trabalhadores que as construíam. Não havia moradias dignas, não havia planejamento urbano, e isso contribuiu para o inchaço das favelas. Pessoas que ergueram prédios, viadutos, túneis foram simplesmente largadas ao Deus dará após terminarem o trabalho. A família de Doca chegou ao Rio nesse contexto. Instalaram-se na comunidade da Penha, zona norte da cidade. Doca cresceu ali e, diferente do que muitos imaginam, ele não começou sua vida no crime. Teve empregos formais. Trabalhou como assistente de cozinha em alguns lugares. Outros o chamavam de chapeiro. Eram subempregos. Trabalhos que não possibilitavam ascensão social, não traziam sensação de poder, não ofereciam perspectiva de futuro melhor. Foi só aos 20 e poucos anos que Doca entrou para o mundo do crime. E quem o recrutou foi uma figura que se tornaria lendária e temida no Rio de Janeiro. Elias Pereira da Silva, o Elias Maluco. Elias era um dos principais chefes do Comando Vermelho fora das prisões. Ficou mundialmente conhecido pelo assassinato brutal do jornalista Tim Lopes em 2002. Mas além desse crime hediondo, Elias era considerado um estrategista, um líder, e foi ele quem ensinou muito do que Doca sabe hoje. Durante os anos 1990 e início dos 2000, houve um grande investimento do Estado em prender lideranças do tráfico. Delegados como Hélio Luz e especialistas como Marilda Majeski, focada em escutas e inteligência, conseguiram capturar boa parte dos grandes chefes do Comando Vermelho. Fernandinho Beiramar, Marcinho VP e tantos outros foram presos nesse período. Com os chefões atrás das grades, os frentes, líderes locais de comunidades, ganharam mais poder nas ruas. E Elias Maluco se tornou uma espécie de supervisor, recrutando novos chefes e garantindo que as ordens vindas de dentro dos presídios fossem cumpridas. Doca aprendeu com Elias. Começou em serviços subalternos, mas rapidamente mostrou algo que o destacava: disposição. No mundo corporativo seria o funcionário proativo, polivalente. No crime é o cara de disposição. Aquele que está sempre pronto. Se precisa atacar uma favela rival, ele é o primeiro a pegar no fuzil. Em 24 de janeiro de 2007, Doca estava comemorando seu aniversário de 37 anos na Vila Cruzeiro. Era sua festa. Havia dezenas de pessoas. Música alta, bebida, comida.
A celebração de mais um ano de vida de um homem que já era respeitado no mundo do crime. Mas a polícia sabia que ele estava ali e decidiram agir. O que aconteceu nas horas seguintes entraria para a história do crime organizado carioca como um dos confrontos mais intensos já registrados. Quando a polícia chegou e cercou o local onde Doca estava, ele e seus homens não se renderam, pegaram em armas e resistiram, não por minutos, não por 1 ou 2 horas, mas por 12 horas ininterruptas de tiroteio. 12 horas. Meio dia inteiro trocando tiros com a polícia. A quantidade de munição gasta deve ter sido astronômica. O barulho era ensurdecedor. Moradores da região inteira viveram aquele dia trancados em suas casas, ouvindo o som constante de disparos de fuzil, de pistola, de granada. Um morador que viveu aquele momento descreveu assim: aquele dia a bala comeu para todo lado. O Paraíba já estava sem chinelo, ofegante, estava acabando a munição e chegou muita polícia. Foi o maior tiroteio que já vi. Duvido ter outro desse tamanho. Foram mais de 3 horas de confronto. Quando a situação parecia mais calma, motoristas resgataram outros carros. Doca lutou até não poder mais, até a munição acabar, até os reforços policiais se tornarem esmagadores. E quando finalmente percebeu que não havia mais saída, ele se entregou, pediu para ser preso, reconheceu que havia perdido. Há fotos dele sendo levado descalço, claramente exausto após meio dia de combate. Mas o que aquele episódio fez foi cimentar a reputação de Doca no submundo do crime. Ele não era apenas mais um traficante, era um combatente, um soldado que conhecia guerra, um líder que não abandonava seus homens facilmente. Essa história correu todas as favelas do Rio, espalhou-se por todas as cadeias. Doca se tornou lenda viva. E quando você tem uma lenda dessas ao seu lado, quando você sabe que seu chefe já trocou 12 horas de tiro com a polícia e sobreviveu, você o segue com lealdade cega, porque ele provou que não manda ninguém fazer o que ele mesmo não faria. Ele conhece o cavalo que seus soldados montam, já esteve na linha de frente, já arriscou a própria vida. E no mundo do crime, isso vale ouro. Doca ficou preso por anos. Não está totalmente claro se ele foi solto legalmente ou se fugiu. Mas em algum momento entre 2010 e 2015, ele voltou às ruas. E voltou mais forte, mais experiente, mais respeitado. E já nessa época estava sendo listado entre as grandes lideranças do Comando Vermelho, ao lado de nomes como Marcinho VP e tantos outros chefes de primeiro escalão. Entre 2010 e 2015, o Rio de Janeiro passou por um período que pode ser chamado de Ciranda dos Morros. Foi a época da instituição das UPPs, as Unidades de Polícia Pacificadora, idealizadas pelo secretário de Segurança José Mariano Beltrame. A estratégia era clara: pacificar favelas dominadas pelo tráfico, instalar bases policiais permanentes e retomar controle territorial. As UPPs funcionaram em muitos lugares, expulsaram traficantes de comunidades inteiras. Imagens de bandidos fugindo do complexo do Alemão, correndo pela mata com a polícia subindo atrás, ficaram gravadas na memória coletiva. Mas havia um problema. Quando você expulsa traficantes de um território sem prendê-los todos, eles simplesmente vão para outro lugar. E para não terem prejuízo financeiro, começaram a invadir favelas rivais. Foi nesse contexto caótico que Doca se destacou como estrategista militar. Ele não apenas defendia territórios do Comando Vermelho, ele planejava invasões, desenvolvia táticas, treinava grupos especializados e criou algo que se tornou marca registrada do CV sob sua liderança. A simbologia ao redor de Doca transcendeu o simples apelido e virou fenômeno cultural dentro do Comando Vermelho. No aniversário dele, várias comunidades controladas pelo CV soltam fogos de artifício. É celebração coletiva. Membros da facção fazem tatuagens do urso.
Alguns mandam fundir pingentes de ouro como homenagem. Murais são pintados em favelas mostrando Doca representado simbolicamente como um urso feroz. Hoje Doca ocupa a posição de número 1 do Comando Vermelho nas ruas. Dentro das prisões há toda uma hierarquia de líderes que comandam a organização de dentro das celas. Mas fora nas ruas operacionalmente, Doca é o general supremo. Ele não cuida do dinheiro. Essa função pertence a outro líder chamado Pezão, responsável pela contabilidade e distribuição financeira da facção. Doca é o braço armado, é quem comanda invasões, quem planeja estratégias, quem decide quando e onde atacar. Edgar Alves de Andrade, o Doca, o Urso da Penha, continua livre, com mais de 80 notificações policiais, dezenas de mandados de prisão, réu em múltiplos processos, investigado por tráfico, homicídios, uso de drones armados, associação criminosa, e mesmo assim comanda o Comando Vermelho nas ruas. Doca é prova de que o crime organizado no Brasil atingiu níveis de complexidade que desafiam o Estado de formas nunca vistas antes. Um migrante paraibano que começou como chapeiro virou o homem mais poderoso de uma das maiores organizações criminosas do país. Se você quer continuar acompanhando análises sobre lideranças do crime organizado, operações policiais e a guerra urbana que acontece no Brasil, inscreva-se no canal e ative o sininho. Até o próximo vídeo.